Bom dia, estamos começando mais um programa Vencer. Hoje, conversando com o juiz de direito, Dr. Paulo Sérgio, que vai contar um pouco da sua história, bastante diferente, e uma pessoa que conheci, bati papo e achei interessante demais a história dele, aprendi a admirá-lo e trouxe aqui para o nosso programa para que vocês, telespectadores, possam, junto comigo, conhecer um pouco mais da vida desse juiz de direito paraibano. Doutor Paulo Sérgio, muito bom dia. Bom Seja bem-vindo ao programa Vencer. Prazer é meu. Quem é Paulo Sérgio? Essa é uma pergunta muito difícil. Na realidade, essa é a pergunta fundamental da vida, né? Quem sou eu? De onde você vem? Você vem de onde? Então, sobre esse aspecto então fenomenológico, né, da vida, eu vim lá do Agreste, da Paraíba, do interior, Riachão. Riachão da Paraíba. O antigo termo de Araruna. Sim. Aqui próximo. A terra das flores, Araruna, né? É uma região serrana, mas morava no pé da serra, como se diz. Mas saí cedo de lá, nós saímos, a família fugida da seca, né, da década de 70. Eu saí com 5 anos de idade e fomos para a capital, João Pessoa. E aí, por coincidência, meu pai também, ele montou uma cigarreira lá. Peraí, você saiu do pé da serra com quantos anos para ir para João Pessoa? 5 anos. 5 anos. 5 Aí anos. seu pai colocou uma cigarreira. Uma cigarreira. Era meu colega de profissão. Então, eram 8 filhos. Tinha ele na cigarreira, minha mãe como costureira. Era uma situação, assim, materialmente muito difícil para a gente. Mas eu aproveitava, eu sempre gostei de ler, de estudar, e aproveitava quando ia para a cigarreira para ler gibis, fazer palavras cruzadas. E isso foi gerando em mim aquele desejo por conhecimento. E aí, embora nós estudássemos em escolas públicas, né, sempre deficitárias, com greve e tudo mais, mas eu era praticamente o autodidata, eu gostava de ler livros extracurriculares, clássicos, né, Machado de Assis, e tive a sorte de conhecer também um colega já no terceiro ano, na época era o terceiro ano do 2º grau, né, no final do ensino médio, conheci uma pessoa que era especialista em vestibulares. Ele já tinha passado em 4 vestibulares, em ótimas colocações, mas não era a vocação dele, ele sempre fazia o próximo vestibular. E ele me proporcionou material essencial, necessário para o estudo para fins de vestibular, e estudei por esse material, passei para Direito na UFPB e terminei lá na Universidade Federal da Paraíba. Inclusive também, outro ponto, essa questão de você ser autodidata é bem interessante, porque essa sempre foi a minha vertente, né? Durante a faculdade também, eu não me limitava a escutar a sala de aula. Eu sempre via que os professores estavam lendo os autores e retransmitindo para a gente, né? E eu me perguntava por que eu não ir diretamente à fonte. Aí eu sempre buscava a leitura na biblioteca da faculdade, sempre estudando também de forma autodidata praticamente também. Era apenas orientado na sala de aula pelos professores em razão de suas experiências, né? E eu acho que isso valeu, porque assim que terminou, passei logo no concurso para técnico, que hoje é analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, e em seguida, com 1 ano e pouco de formado, já era juiz de direito. Fui o primeiro da turma a alcançar êxito. Há quanto tempo o senhor já é juiz de direito? Há quanto tempo? Há 18 anos. Eu assumi aqui em Não, começou como juiz na Paraíba? Não, aqui. Não, então... Eu fiz o concurso aqui. Sim. Aí há quanto tempo? 18 anos que é juiz? Há 18 anos. Cheguei e há quanto tempo o senhor está aqui em Natal? No Rio Grande do Norte? No Rio Grande do Norte?
há 18 anos. 18 anos. Porque eu Quando assumi passou, assumiu aqui. em 1996. A atuação do senhor é na vara de família, civil, como é? Vara civil, Vara civil. não especializada. Me diga uma coisa, como é sair do interior da Paraíba, lá do pé da serra, perto de Araruna ali, e hoje se tornar um magistrado? Não foi fácil, né? Como é o mundo do magistrado hoje? É um mundo muito estafante, estressante? Como é essa vida? É diuturno? Como é? Existem plantões? Para você ter uma ideia, nós temos quase 100 milhões de processos hoje no Brasil em trâmite, né, tramitando. Se você for considerar que cada processo tem 2 partes, é o Brasil todo praticamente litigando, né? Então existe essa cultura de litígio muito forte aqui no Brasil e tudo judicializado, né? Não existe meios alternativos de composição das lides, sempre cai para o judiciário. E a pressão é muito grande e a demanda ela cresce numa progressão geométrica. Absurdo. Enquanto isso, a nossa estrutura ainda não consegue acompanhar a estrutura física, né, e humana. Me diga uma coisa, e como é esse outro lado do juiz Paulo Sérgio, que é fotógrafo, é escritor, é poeta? Como é esse lado fotógrafo? Como surgiu esse lado fotógrafo? Eu sempre fui um apreciador da natureza, um lirista, né? E sempre tive essa percepção assim, da beleza da vida, né? Porque a vida em si é bela, né? Os homens e o ego dos homens é que enfeia a vida. E eu costumo fazer essa triagem através da fotografia, que eu gosto muito de fotopaisagem. Aí eu fiz um curso de fotografia, um curso elementar, básico, mas não é mais o suficiente para me dar o conhecimento das regras de fotografia e estou aí tirando fotos, mas de forma amadorística, quando viajo. Sempre que eu viajo, eu aproveito para retratar fotos, né? Eu vi várias fotos, inclusive, o melhor fora do Brasil, dos muitas ambientes. fotos fora do Brasil, né? Muitas. Aí eu costumo viajar, tirar fotos, escrever sobre as viagens. E o lado poeta da coisa? Como é que surgiu esse lado poeta, do juiz ser poeta? Isso foi assim, assomou assim dentro de mim, mas sob uma situação que me levou a uma percepção mais mística da vida. Depois do falecimento do meu pai, eu comecei a perceber, a discernir claramente, né, a matéria do mundo espiritual. Comecei a investigar isso, estudar e meditar, ler muito a respeito. E a partir daí me veio, principalmente a partir da meditação, algumas inspirações. Essas inspirações eu resolvi colocar no papel. E aí saiu de forma muito natural, um número razoável de poesias. O senhor chegou a conviver com os monges, né? Eu tive lá em Homestead, na Flórida. Fui para um instituto Kriya Yoga, é uma técnica milenar indiana que ensina como você se autorrealizar. É a busca da autorrealização, a busca do homem integral, psicossomático e espiritual. E aí tive lá, foi muito enriquecedor. Quanto tempo? Lá eu passei apenas um final de semana com eles, meditando. Mas tem uma experiência incrível, né? Aprendi a técnica adequada de meditação, que eu venho praticando regularmente. Para mim, isso é muito bom, inclusive, para o julgamento, né? Para você manter o equilíbrio e o discernimento, que é muito importante isso. E eu soube que agora, por exemplo, o senhor vai lançar um livro, né? Sobre poesia e sobre fotografia, ou é um livro de poesia e depois um livro de fotografia? Ou vai fazer juntar, como é que vai ser isso, esse projeto? Como eu publico poesias e fotografias, sim, eu resolvi agora transformar essas duas atividades no livro de maneira concomitante, né? Penso em lançar um livro, quer dizer, já está sendo diagramado, né?
A previsão é para sair daqui para o final do ano a publicação de Divinas Poesias e Fotografias. Esse é o título do livro. O título do Divinas livro. Poesias e Fotografias. Que vai constar uma fotografia de um lado e uma poesia de outro. Me diga uma coisa, então, vai ser um livro que vai falar sobre poesia e sobre fotografia, né? Divinas Poesias e Fotografia. Exato, é porque esse termo Divinas Poesias é justamente em razão dessas minhas meditações metafísicas. Né? Sim. Então, através dessas inspirações, dessas percepções que eu retransmiti para o papel, é que eu dei essa nomenclatura de Divinas Poesias. Sim. Então, não vai ser um livro com fotografias e outro livro com poesia. Não, vai ser um livro junto. Vai ser um livro só. Esse livro vai ser lançado até quando? A previsão até para o final deste ano, agora, Já está quase pronto o livro. Está sendo diagramado já. Já está sendo diagramado. Já. Então vai ser lançado aqui em Natal, né? Depois fora. A expectativa é essa, começar por aqui e fazer um trabalho para difusão. Né? E contos? Eu soube que o senhor também escreve contos, né? Algumas pequenas histórias. É porque nós temos uma revista da Associação da Magistratura do Rio Grande do Norte, uma revista voltada à cultura dos magistrados. Né? Porque a gente realmente vive nesse dia a dia, nessa luta árdua de resolver problemas e tal. E essa revista é uma maneira de dar vazão às qualidades ou talentos latentes que existem em todo ser humano. E os juízes também têm. São seres humanos. E aí, como eu gosto de literatura e leio, resolvi também escrever alguma coisa e está tendo uma boa receptividade. E até porque eu escrevo também muito sobre viagens, as pessoas gostam muito de viagens. Paulo, eu vou lhe fazer um desafio aqui. Sim. Eu queria que o senhor dissesse uma poesia sua, não seja muito grande, tal, porque o nosso tempo, faltamos 2 minutos para terminar o programa. Eu queria que o senhor dissesse uma poesia para o nosso telespectador, ele entender um pouco desse lado de meditativo, contemplativo do juiz Paulo Sérgio. É uma coisa meio engraçada, interessante, porque como eu faço essas poesias de maneira inspirada, é quase como se não fosse mim, se fosse da consciência cósmica que está sendo colocado ali, e são extensas elas. Então eu não costumo decorar, é interessante, eu não decorei nenhuma. Sim, porque vem uma coisa que vem de inspiração, espontânea, eu coloco ali. É tipo uma psicografia. Faz uma psicografia, interessante. Entendi. Aí, então assim, eu não tenho. Eu nunca parei para ler. Para decorar, porque é uma coisa que vai vir. E é muito recente, eu comecei faz uns 4 meses isso. Esse lado poético aflorou agora. Primeiro vem a fotografia. Eu coloquei todo, está no papel. Então primeiro vem a fotografia na vida do juiz. A fotografia. Então quantas fotos o seu acervo já tem de paisagens, de fotografias de paisagens? Tem quantas mais ou menos hoje no seu acervo? São milhares, tem muitas. Tem milhares de fotos. Agora, no livro, onde vai fazer. Nunca pensou numa seleção. exposição sobre esse material? Seria interessante para as pessoas conhecerem um pouco das paisagens. É porque eu faço mais por diletantismo, né? Eu não faço com fins de exposição, mas se houver uma oportunidade, nada óbvio de fazer essa exposição. Bacana. Pois, amigos, vocês estão vendo aí que as coisas acontecem na vida da gente, não é porque você é juiz, porque você é médico, porque você é um desembargador ou é um jornalista que pode exercer só aquela profissão. Você pode ser aquela profissão que lhe promove, que lhe dá às vezes o sustento, mas concomitantemente você pode ter outras profissões ou desenvolver outros artifícios ou outras habilidades ou ajudar outras pessoas. E através da inspiração de contos, de poesias inspiradas, o doutor Paulo Sérgio está lançando um livro que vai inspirar muitas pessoas a entender um pouco mais de como respirar, de como meditar, de como se encontrar com Deus ou com as energias superiores, com as energias astrais ou as energias que vão vir do cosmos. Então, as pessoas precisam entender um pouco disso. As pessoas precisam passar a praticar coisas diferentes em suas vidas. Assim sendo, você com experiências diferentes, você pode crescer como profissional, como ser humano. E é isso que nós tentamos passar para os senhores que estão nos assistindo. Sempre entrevistas diferentes, com pessoas bastante diferentes, no mundo diferente que nós vivemos. Doutor Paulo Sérgio, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado por esse bate-papo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa sempre. Obrigado. Estamos
concluindo aqui primeira parte do programa Vencer. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos já com mais entrevista, com mais bate-papo aqui na TV União. Não saia daí, volto já. Estamos voltando com mais um bloco aqui do programa Vencer, agora conversando com Jean Carlos, médico, cirurgião torácico, um moçoroense que faz sucesso no mundo inteiro. Jean Carlos é uma daquelas figuras que a gente gosta de conversar e é prazeroso conhecer. Jean Carlos, muito bom dia, seja bem-vindo ao programa Vencer. Bom dia, José, é um prazer estar aqui com você e sempre atenderei o seu convite. Bacana. Giancarlo, me diga uma coisa, você não é natalense, você é, se não me engano, moçoroense, né? Isso, eu sou potiguar, nasci em Mossoró e vim para Natal aos 17 anos. E você, seus pais são moçoroenses? Seu pai e mãe? Não, meus pais são da região oeste do estado, mas eles migraram, devido à seca, eles migraram para Mossoró e aí eu nasci em Mossoró. Você é moçoroense nato, né? Moçoroense da Gema. É. Me diga uma coisa, aí com os 17 anos você saiu de Mossoró e veio para Natal? Isso, eu vim para Natal para fazer faculdade de medicina no ano de 1988. Então você estudou o segundo grau em Mossoró? Estudei toda a minha vida que antecedeu a universidade, sempre em colégio público e sempre em Mossoró. Aí você veio para Natal, aos 17 anos, fez vestibular? Eu fui vestibular e vim cursar medicina aqui em Natal, na Universidade Federal. Aí fiz residência de cirurgia geral aqui e depois eu fui para Brasília, onde eu fiz... Primeiro você fez o curso de medicina. Primeiro eu fiz curso de medicina. medicina. Aí fez especialização também aqui em Natal? Isso, fiz residência médica em cirurgia geral. Cirurgia geral. E depois fui para Brasília para fazer a residência de cirurgia torácica. Então quer dizer, o nosso telespectador vai entender um pouco. Primeiro ele fez cirurgia geral e depois ele fez residência nisso, depois foi fazer um curso de especialização em cirurgia torácica. Então, aí depois da residência em cirurgia geral, a gente foi fazer residência em cirurgia torácica. Residência em cirurgia torácica. No Hospital de Base de Brasília. Que é para o nosso telespectador entender, eu também não sabia disso. Eu pensei que já na especialização aqui, a residência já era... Tudo, cirurgia né? geral era tudo, não? Na verdade, as pessoas falam cirurgia geral, mas cirurgia geral ela se resume ao abdômen. Então, quando fala assim, cirurgião geral, é sinônimo de cirurgião abdominal. Isso é muito importante saber. O nosso telespectador precisa entender isso. Ninguém sabia, eu não sabia e acho que a maioria das pessoas que estão nos assistindo também não sabia, Jean. Quer dizer, doutor Jean, então, que aí você era só a região do abdômen, no caso, né? Inicialmente. Isso. Então, assim, para fazer qualquer tipo de cirurgia especializada, tem que existe como pré-requisito a cirurgia geral. Então, eu fiz cirurgia geral como pré-requisito para fazer a cirurgia torácica. Certo. Aí foi fazer a torácica em Brasília. Aí fui fazer cirurgia torácica no Hospital de Base de Brasília, né? E lá eu fiz, na Universidade de Brasília, eu fiz o meu mestrado, né? E depois eu voltei para Natal e fiz o doutorado aqui e virei concurseiro. Virei concurseiro porque eu não tinha emprego aqui, emprego público aqui no Rio Grande do Norte. Certo. Aí entrou em quantos empregos aí nesses concursos? Eu sei que o senhor é professor, o senhor hoje é advogado também, está terminando direito, já terminou? Não, eu sou aluno de direito, também, devo me formar agora no mês de agosto, estou me formando em direito. Mas vamos lá, então, depois chega no direito, vamos na medicina, então. Aí o senhor chegou aqui, fez vários concursos. Isso, o primeiro concurso que eu fiz foi para médico legista. Então eu fui legista durante 3 anos e meio da minha vida. ITEP. No ITEP. Eu que tinha voltado do Canadá, fiz um estágio lá no transplante de pulmão e vim aqui para Natal e meu primeiro emprego foi trabalhar com medicina legal. Transplante de pulmão? Isso, depois da residência, eu fui passar um tempo no Canadá para visitar o serviço de transplante de pulmão, ver como é que funcionava, esse tipo de coisa. E aí, quando eu voltei para Natal, não trabalhei com nada disso, né? Trabalhei... doutor Giancarlo, quer dizer que hoje se faz transplante de tudo, inclusive, porque a gente entendia transplante de fígado, de coração, mas assim, de rim, mas pulmão, essas outras. Quer dizer, hoje se faz transplante de quase tudo?
Não, de pulmão é um transplante que já está bem assim, bem consolidado. Inclusive o Brasil, num serviço que tem no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, é um dos grandes centros transplantadores do mundo em termos de transplante de pulmão. E o senhor tem essa especialização, né? Não, tem esse conhecimento. não, né? eu fui para Toronto justamente para conhecer o serviço, visitar o serviço, para tentar, à época Brasília estava tentando transplantar o seu primeiro paciente em pulmão. Então o meu chefe me mandou para o Canadá justamente para tentar ver a experiência canadense e tentar implantar em Brasília. Nessa época, o senhor já falava inglês? Como foi de Sim. chegar lá no Canadá? É francês ou é inglês na área que você foi? Eu fui para o Canadá inglês. Já conhecia a outra língua? Já falava inglês e eles pediram, à época, eles pediram um TOEFL, que é o teste de proficiência de inglês, né? Com uma pontuação de 425. Então eu tive que fazer o TOEFL, né? Obtive essa pontuação e para poder ser aceito lá no serviço. E me conte sobre o lado francês também, que eu sei que o senhor também fala francês fluentemente. Como foi conhecer essa língua e como é que foi essa experiência na França? Eu sempre gostei muito de idiomas. Então, quando eu era acadêmico de medicina, eu estudei na Aliança Francesa, eu estudei durante 5 anos na Aliança Francesa, e lá foi onde eu obtive a minha proficiência em francês. E talvez procurando fazer um pós-doutorado na França, eu fui até a cidade de Lille e trabalhar essa pós-graduação, que não saiu ainda. Então já facilitou bastante saber francês, porque assim, é um idioma que se aprende e abre-se portas, porque você tem acesso à literatura, acesso aos serviços daquele país. Então aprender um idioma é sempre se abrir uma nova porta. Quer dizer, então, aí quando o senhor jogou em Natal, foi ser concurseiro, passou em várias coisas, começou a dar aula ITEP e depois... O primeiro concurso que eu passei foi para médico legista no ITEP. Então, depois eu passei para professor da UFRN. Era solteira nessa época? Já tinha casado? Não, já era casado. Já era casado. Sua esposa, qual é a área dela? Minha esposa é jornalista. Jornalista. Né? Então, 3 anos depois, eu passei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte como professor. E eu deixei o ITEP, troquei o ITEP pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E também passei para ser servidor público estadual. Então, eu sou hoje cirurgião do Hospital Alfredo Gugel. Então, conte um pouco para o nosso telespectador qual foi aquela experiência do fio de aço. O fio de aço que aconteceu um problema lá na hora da cirurgia e foi filmado e foi uma coisa interessante. Como foi aquilo ali? Aquilo foi numa madrugada de uma terça-feira. Eu fui chamado num plantão, eu fui chamado ao centro cirúrgico, que havia-se um paciente com uma lesão cardíaca, e aí nós fizemos a abordagem, que é justamente serrar esse osso do peito, que nós chamamos de externo, e a lesão foi suturada, e na hora de fechar o paciente eu pedi o material, que é um material básico em cirurgia torácica, o fio de aço, e aí a enfermeira me informou que não havia fio de aço no centro cirúrgico. E o paciente estava aberto? O paciente estava aberto, havia um estudante na sala, eu pedi ao estudante que pegasse o meu celular e gravasse aquela cena. Então ele pegou e parecia que o rapaz era um cineasta, porque ele fez enquadramento perfeito e aí mostrou a minha indignação a falar com a enfermeira que eu ia fazer, porque já não tinha o fio de aço. E aí eu tive que fechar com um material inadequado. E na manhã seguinte, o paciente foi novamente reaberto para colocar o fio de aço que o hospital pediu emprestado num hospital privado. Então, eu fui dar uma entrevista em uma televisão aqui em Natal e aí me perguntaram se estava tudo bem no Alfredo Gugel. E eu falei, não está nada bem. E mostrei esse vídeo. E aí a jornalista pediu esse vídeo para mostrar numa teleconferência que ia fazer com um jornal que tinha amplitude nacional, um jornal da rede. Iria ter uma reunião de rede, ela iria mostrar esse vídeo. E aí, esse vídeo, o pessoal da rede pegou esse vídeo e divulgou num telejornal do meio-dia. Nacional, né? No jornal Hoje. E aí isso aí teve uma grande repercussão imediata, saiu em todos os telejornais, né? Das outras redes, teve um alcance nacional. E uma resposta, na época do secretário de saúde, do atual governo, assim, muito grande, né? Mas é lamentável a situação, mas
Isso foi um fato que aconteceu que também serviu para mostrar como a saúde é tratada, né? Como é um descaso enorme que acontece no país inteiro. Porque há várias maneiras da narrativa. Então, a narrativa feita por imagens, ela é muito mais chocante do que a narrativa feita por escrito ou até mesmo por fotografia. Claro. Porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, se você mostra uma fotografia ou um filme daquela situação ocorrendo em tempo real, então isso é uma narrativa que marca mais as pessoas e que choca mais as pessoas. E a intenção naquele momento foi justamente mostrar para a população o que ocorria nos bastidores da saúde pública do Rio Grande do Norte. Então não foi nenhuma intenção de autopromoção, claro, foi justamente de... Até porque a gente conhece a pessoa que é Giancarlo, um profissional, uma pessoa religiosa, uma pessoa que tem uma doutrina fantástica, que é um cristão que a gente conhece, sabe o que está fazendo. Não iria fazer jamais um negócio desse, usar um paciente para se autopromover. Nós sabemos disso, doutor Giancarlo, que jamais eu faria isso, porque inclusive nas nossas conversas lá na banca, que o senhor era nosso cliente, uma das coisas que eu fiquei impressionado foi quando ele disse que, numa das experiências dele no Valfredo Gugel, acho que foi no Valfredo, um paciente que tinha um caroço enorme, que tirou o eixo de gravidade, né, do equilíbrio, não foi assim? Isso foi. Eu não sei a palavra técnica, mas foi um paciente foi um paciente da Liga contra o Câncer, que tinha um tumor gigante, um tumor de tórax, e ele andava curvado para trás. Em função do peso do tumor, né? Peso do tumor. E quando nós ressecamos o tumor, havia sempre uma preocupação dele ter alterado o eixo gravitacional dele, ele não conseguir. Então, eu contei essa história, né, da questão da alteração do eixo gravitacional, você gravou bem, né? Gravei, assim. Eu sempre estou prestando atenção no que as pessoas que são muito esclarecidas, como os meus entrevistados aqui, como as pessoas com quem eu convivo diariamente, eu sempre aprendo e fico observando o que as pessoas contam, porque é muito interessante. Eu fiquei impressionado com essa história que o paciente tem um tumor tão grande que, ao ser retirado, ele tinha medo que esse tumor não desse um desequilíbrio no paciente. E quando ele levantou da cama, que foi caminhar, para surpresa de todos, ele caminhou normalmente, né? Isso. Então, doutor Giancarlo, me diga uma coisa assim, aí, depois dessa repercussão, aí parece que lhe chamaram para ser candidato, disseram que ia ser candidato, o senhor não queria nada disso, na verdade, né? Teve uma repercussão muito grande isso aí, e aí alguns partidos, eu não tinha filiação partidária nenhuma, os partidos vieram ver a possibilidade de ser um candidato, mas aí eu descartei essa possibilidade. Eu acho que não é o momento de política partidária agora, o momento eu tenho um mandato na Associação Médica, no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte. E o senhor também é conselheiro federal, né? Não, eu sou conselheiro federal suplente, sou suplente de conselheiro federal. Então eu achei melhor... Mas o Rio Grande do Norte é um potiguar, moçoroense, norte-rio-grandense, lá em Brasília também, trabalhando pela saúde também, né? Isso, eu sou suplente lá, né? Mas quando o titular falta, o senhor vai lá e Isso, na ausência do titular a gente atua. Então houve esse convite, mas assim, eu vi que não era o momento, que não era adequado, eu tinha um compromisso com a classe médica, terminar o meu mandato no Conselho Regional de Medicina. E aí, apesar de eu achar a política extremamente importante para mudar a realidade das coisas, eu achei que não era o momento de eu entrar na política. Doutor Giancarlo, me diga assim, quem é doutor Giancarlo, então, o de moçoroense que nasceu lá há algum tempo atrás, não precisa dizer a sua idade, e o doutor Giancarlo hoje? Quem é doutor Giancarlo? Não tenho nenhum problema em falar a idade. Eu sou um médico de 43 anos que nasci em Mossoró, me criei em Mossoró e que migrei para a capital para fazer medicina, e daqui eu morei um tempo em Brasília, onde eu fiz residência em cirurgia torácica, fiz mestrado, e hoje eu estou envolvido com a política médica, a política de saúde pública, uma coisa diferente do que eu fazia, porque eu sou cirurgião. Então eu estou nessa luta já há algum tempo e tentando ver se melhora um pouco dessa saúde pública, porque eu acho que a questão do Brasil não é só falta de recursos, mas é também falta de gestão. Muito bem. Esse é o doutor Giancarlo, cliente da banca, que quando começou a ir na minha banca, eu não sabia nem a autoridade que esse cidadão era. Ele chegava lá muito simples, comprava uma revista, perguntava alguma coisa para mim, para minha esposa, e aí, de repente, quando eu fui conhecer o outro lado do grande profissional, da grande pessoa humana que eu aprendi a admirar. Doutor Giancarlo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, veio abrilhantar, explicar algumas coisas para a gente.
Eu fico muito feliz de ter sua presença aqui e quero dizer, as portas do nosso programa estão sempre abertas para o seu trabalho, para a sua vida, para mostrar um pouco desse seu trabalho, essa sua peregrinação em busca da saúde para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Muito obrigado, doutor Jean Carlos. Nós agradecemos você. Nosso programa Vencer vai terminando agora e aguardo vocês no próximo sábado aqui na TV União, 11h30. Até lá. Tchau.